Glória a Deus, glória a Deus. Isso é o nosso curso de oficiais live. Chamado e serviço do oficial auxiliar live na prática. Agora vamos ver a característica do chamado. O chamado ele tem uma característica, ou seja, uma maneira de identificar de que essa pessoa está recebendo o chamado ou recebeu o chamado de Deus para ser um obreiro, e ser um obreiro de valor, não é verdade? Ser um obreiro de valor, um obreiro que cumpre com as suas obrigações e determinações. Bem? Então, a primeira coisa que nós vemos é a origem divina. Quando há uma origem divina, quando o chamado é divino, é Deus quem chama. Deus quem chama o obreiro para uma função específica na obra de Deus. E nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 12, que nos diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o Senhor, Ele chama e Ele mesmo vai qualificando cada uma pessoa para uma determinada função dentro do corpo de Cristo. Para quê? Para a edificação do corpo. A preocupação do Senhor não é exaltar cada um de nós, porque eu sou pastor, não, porque eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou líder dinâmico. Não, a intenção do Senhor, Ele vai nos qualificando para que possamos, cada um de nós, contribuir com aquilo que nós recebemos de Deus para a edificação da igreja. Entenda isso. Então não se exalte porque Deus está te dando uma palavra boa de pregação, uma boa palavra de oração, na verdade, está dando revelações, está dando discernimento. Tudo isso o Senhor está te dando para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Porque também, se você não usar isso para a edificação do corpo de Cristo, a Bíblia vai falar que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Quem quer se exaltar porque prega bem, porque dirige bem um culto, Deus não vai te honrar e muito logo esses dons não vai fazer efeito nenhum. Então que você possa entender que todo dom que Deus tem te dado é para a edificação do corpo de Cristo. Amém? A confirmação também interna, ou seja, há uma confirmação interna quando a pessoa tem um chamado, quando o homem e a mulher de Deus tem um chamado para o obreiro, há uma confirmação interna, ou seja, o obreiro sente convicção, sente o peso espiritual e amor pela obra. O obreiro, ele sente aquela convicção, ele sabe que foi chamado. Ainda que alguém possa falar que não, você não presta para isso, você não serve, você não foi chamado, mas ele, quando tem o chamado, ele tem a convicção, ele tem a certeza que Deus o chamou para uma obra e Deus vai ser com ele por onde ele andar e vai fazer a obra de Deus sim. E essa obra vai gerar frutos e vai gerar edificação no corpo de Cristo. Em Filipenses, Filipenses 1, 23, olha aqui o que ele nos diz, olha, Filipenses 1, 23 em diante, diz assim, ó: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que o desejo dele, na verdade, era partir e estar com Cristo. Paulo sabia o que o aguardava ao lado de Jesus na eternidade. Ele sabia disso. O desejo dele era tremendo, de estar com Cristo. Mas ele disse que se ficar na carne, se ficar aqui neste mundo ainda,
iria dar frutos de edificação para a igreja, para fortalecimento da igreja, então ele preferia permanecer na carne. Ainda com muito sofrimento, não sabe que Paulo ele sofria muitas perseguições, mas ele desejava permanecer com todo o sofrimento, mas fazendo a obra de Deus, edificando a igreja, compartilhando os seus dons espirituais com a igreja, com os membros, e sendo usado por Deus também para alcançar outras almas para o Senhor. Então você, obreiro, saiba que Deus, ele te chamou nesse propósito, de você permitir ser usado por Deus para alcançar as almas e cuidar bem daqueles que você já alcançou, aqueles que estão na sua congregação ou aqueles que não estão na sua congregação, mas são também filhos da paz. Você precisa cuidar. Essa é a confirmação interna, dentro de você. Você precisa cultivar isso, esse desejo tremendo de amor, de compaixão pelas almas. Se você tivesse compaixão pelas almas, olha, está carimbado o seu chamado para com Deus. Quem tem o chamado, ele tem compaixão pelas almas, ele se preocupa com aqueles que não vêm no culto, ele se preocupa com aqueles que estão passando uma dificuldade, uma aflição, e ele procura ajudar. Ele vai onde essa pessoa está, vai falar com ela, vai estender a mão, vai telefonar, vai mandar um zap, vai mandar um vídeo, vai mandar uns versículos para que essa pessoa também se fortaleça. Paulo, ele cumpriu bem essa missão, embora não tinha todos os recursos que nós temos hoje, do WhatsApp, da internet, não é verdade? Para poder alcançar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Mas você que tem um chamado, se preocupe com isso. Tenha amor, tenha compaixão pelas almas. E a confirmação externa, a confirmação interna dentro de nós, mas também a confirmação externa. A igreja reconhece dons, caráteres e frutos. A igreja reconhece o seu dom, a igreja reconhece o seu caráter. Isso, a igreja conhece o seu caráter, que você é verdadeiro, que você é fiel ao seu pastor, você é fiel à sua igreja, você é fiel ao seu chamado. A igreja reconhece isso, né? E também conhece os seus frutos. Eles veem quais os seus frutos. A Bíblia fala que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, olha aí, quais são os seus frutos? Se o seu fruto é fruto digno, fruto de honra, fruto de glória para o Senhor, esse é um carimbo de que você tem o chamado. Isso aí está lá em 2 Reis 4, não é isso? 2 Reis 4, olha aqui, que maravilha de Deus. 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 e 9, 4, 8 e 9, 2 Reis 4, 8 e 9, que diz assim, sucedeu também em um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O reconhecimento externo. A mulher olhava e falava, eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Por quê? Pelas obras, pelo comportamento, pelas vestes, pela palavra que ele fala. Então, as pessoas precisam olhar para você e dizer para você também, esse é um santo homem de Deus. Essa é uma santa mulher de Deus. Pela sua palavra, pelo seu vestir, não é isso? Pelo seu vestir, isso, pelo seu agir no meio do povo de Deus, pelas suas atitudes perante os seus líderes. E isso não só perante o pastor não, mas os seus líderes. Se você é diácono, você é obreiro, você tem ali submissão ao diácono. Se o diácono tem submissão ali ao presbítero, o presbítero ao evangelista, o evangelista aos pastores, e todo o corpo ministerial da igreja tem uma submissão. Isso vai dar a entender a igreja que você é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. E essa é a vontade de Deus, que é o nosso reconhecimento externo. É o que dizem de você. O que dizem de você? Tem pessoas
que não se preocupa muito com o que as pessoas dizem, mas isso está errado, porque nós precisamos ser testemunho de Cristo Jesus. Nós somos testemunho de Jesus e o nosso testemunho precisa ser verdadeiro, não só com palavras, mas também com a nossa vida possa dar testemunho de que Cristo nos salvou, nos remiu, nos limpou de todo pecado e também tem nos conduzido. Amém? E há um propósito claro também. Há um propósito claro, ou seja, edificar o corpo de Cristo e servir ao reino. O propósito claro do obreiro é edificar o corpo de Cristo e servir ao reino, edificar. Pensa nisso, você que é um obreiro, o obreiro ele tem essa responsabilidade de edificar o corpo de Cristo, a igreja, onde o Deus te colocou. Você tem essa responsabilidade de edificar, amém? Aqueles que têm o chamado de Deus para ser um obreiro, que não tem de que se envergonhar. A preocupação, a missão dele é cuidar do povo de Deus e edificar o povo de Deus, o corpo de Cristo. Enquanto muitos obreiros por aí, a preocupação deles às vezes é ir visitar outras igrejas, orar em tal lugar. Irmãos, nós temos uma missão, você tem uma missão e a sua missão é grande. Às vezes você está aí em outros lugares, em outros pastos, existe ovelha do teu aprisco, na tua responsabilidade, que estão precisando de uma visita, estão precisando de uma oração, estão precisando de estender de mãos, e essa responsabilidade é sua. Então você que tem o chamado, você tem o propósito claro. Qual é o seu propósito claro? É cuidar daqueles que Deus colocou sob a sua responsabilidade. Cuidar deles, de dia, de noite, de tarde, de madrugada, onde, a hora que for, você está estendendo as mãos, está fazendo visita, está orando por eles, e está vendo a condição de um, de outro, para você poder suprir e fortalecer os seus irmãos. Então tenha um propósito claro, tenha um propósito claro, não fique como aqueles que são chamados que vão pelas igrejas, aquele que hoje, ele tem a igreja dele, mas amanhã ele vai para outra igreja, não tem culto na igreja dele, ele vai visitar outra igreja, vai em outra, vai em outra, vai em outra, enquanto aqueles que são da responsabilidade dele, ficam sem uma visita, ficam sem um amparo. Então eu te convido você a assumir o propósito claro para o qual o Senhor te chamou para ser um obreiro de valor que não tem de que se envergonhar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre sinais comuns de um chamado, sinais comuns de um chamado, mas isso é no próximo vídeo.